Talvez você esteja passando pela noite escura da alma e ninguém te falou sobre isso. Bom, hoje esse vai ser o tema do vídeo, né, falando sobre a noite escura da alma. Eu fiz um vídeo anterior a esse que foi falando sobre o que é o despertar da consciência e normalmente o que não falam sobre, né? Dei até alguns exemplos que fazem parte, né, da noite escura da alma, porque na verdade tanto a Noite Escura da Alma quanto o Despertar da Consciência, eles são complementos entre si. É o pacote completo do que se acontece por todo o processo, né? Então, vamos lá. O que é essa palavra bonita, essa frase bonita, né? A noite escura da alma. A noite escura da alma é o momento em que você tem um ponto de ruptura interno, onde a sua consciência começa a ver e falar assim, tá, talvez a vida que eu levei até aqui não seja só isso, e eu não vou passar o resto da minha vida só fazendo isso. Então, é um momento de transformação interna, mas que com essa transformação vem todo o caos, a desordem por trás disso, né? Então, um ponto uma forma de entender melhor o que seria essa noite escura da alma, fazendo até uma analogia com o despertar da consciência, a noite escura da alma é o seu inconsciente. Então, tudo aquilo que você não tem consciência, né? Tudo aquilo que você gravou dentro do seu cérebro, né? Dentro da sua consciência, e permaneceu ali. Então, sejam sombras, pensamentos, né? Sombras são emoções que ficam reprimidas com memórias, né? Enfim, então essa parte do inconsciente, né? E o inconsciente ele engloba muita coisa. Então, a noite escura da alma seria o inconsciente e o despertar da consciência, como já fala despertar, seria ter essa integração, né, dos dois com o consciente, né? O inconsciente buscando se integrar com o consciente para assim então ter o despertar da consciência, mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente fala de inconsciente, existem muitas camadas, né? E a partir do momento que começamos a fazer esse trabalho, porque é um processo que nós não nos colocamos propositalmente. Talvez de forma inconsciente, sim, mas de forma consciente, não. É um processo em que você começa a enxergar por trás daquilo tudo que você veio vivendo, né? Então, a sua identidade, as emoções que você tem, as emoções que você deixa transparecer e as emoções que você não permite que os outros vejam, que você joga para baixo do tapete e permanece com aquilo porque talvez seja muito feio aos olhos do outro e principalmente aos seus olhos. Então, basicamente é isso, tá? E agora eu vou falar aqui alguns pontos que possa ser que você esteja passando por isso ou não. Um desses pontos, como eu já comentei, é quando você tem um tipo de crise existencial, onde você já não sabe mais quem você é. Então, você começa a questionar a sua identidade, você já não se reconhece mais, já não se reconhece mais dentro de alguns ciclos sociais, e a vida meio que perde o sentido em certo grau. Que o que pode acontecer também, que foi o meu caso, dando o meu exemplo pessoal, é que quando você tem uma crise existencial muito forte, possa ser que você venha a ter um período depressivo, né? E talvez você acabe se prendendo a isso, porque quando tem esse diagnóstico, né? Tipo, tá, você tem as características de uma depressão, mas você, depois de um longo período, né, que você passa disso, essa depressão some, né? Porque o que na verdade é a depressão? A depressão é falta de significado da vida, né? Então, quando você perde o significado da vida, você se deprecia. Então, pode ser, não estou dizendo que todas as pessoas que passam pela noite escura da alma
vão ter depressão ou tiveram depressão, porque depende muito do grau daquilo que você está passando. Então, é um processo muito difícil, né? Muito doloroso, porque é, você precisa enxergar a verdade. E a verdade, quando você enxerga sem filtros, nua e crua, ela pode ser muito dolorosa. É um processo muito demorado, é difícil digerir certas situações, certas verdades que você não gostaria de aceitar, né? Mas tudo isso tem um grande motivo para passar por isso, né? Porque até eu ia fazer analogia, né? Não lembro de quem foi a pessoa que falou essa frase, mas as suas raízes, né, precisam tocar o inferno para que seus galhos toquem o céu. Isso também tem um pouco do princípio da correspondência, né? Tudo que está abaixo é como está acima, e tudo que está acima é como é abaixo, né? Mas é exatamente esse ponto. Então, o símbolo da árvore, quando você olha para uma árvore, você percebe que as raízes elas são proporcionais ao tamanho dos galhos. E é exatamente esse equilíbrio que, se a gente olhar para um outro ponto, que é o ponto do símbolo do Yin Yang, né? O Yin Yang é um símbolo oriental, mas quando você coloca ele de forma tridimensional, você percebe que ele tem o formato toroidal, né? O formato toroidal é aquele formato de um campo eletromagnético, né? É mais ou menos assim. E é da mesma maneira que uma árvore, ela possui esse campo toroidal que nós também possuímos, tanto fisicamente quanto internamente, passando por esse processo, né? Então, todo caos que você acaba vivendo na sua vida, ele antecede a ordem que surgirá depois. Então, para você conseguir viver com ordem, viver uma vida plena, antes você precisa bagunçar tudo que existe dentro de você e começar a limpar isso, começar a organizar. Então, quando tem essa ruptura interna, que às vezes a gente se culpabiliza tanto, né? Porque, pô, porque eu estou passando por isso? Qual é a necessidade disso? Será que eu precisava passar por tanta dor? Só que essa dor, ela antecede a ordem da sua vida, a ordem para algo novo, a ordem para uma nova vida, algo melhor, sabe? Então, quando você tem essa compreensão que talvez o sofrimento, a dor que você está passando e que você pode passar de uma maneira mais leve, porque uma coisa é quando você passa e você está cego, olhando a 360 graus. Outra coisa é quando você tem informação, você se reconhece no processo e entende que isso pode ser mais leve, porque a noite escura da alma, junto com o despertar da consciência, o inconsciente, fazendo essa integração com o consciente, ele é a simbologia da morte e do renascimento. Algo antigo precisa morrer para algo novo nascer. E para algo novo nascer, você precisa deixar os padrões antigos, a forma que você enxergava a vida, a forma que você agia sobre a sua vida, talvez até ciclos sociais, talvez algum tipo de trabalho, talvez algum tipo de relacionamento, tudo varia, né? Cada pessoa tem o seu grau e tem o seu processo, cada pessoa passa isso de uma forma única, né? E quanto mais profundo são as raízes, consequentemente, mais clareza e mais consciência você terá. Então, quando você vê uma pessoa desperta, que se diz desperta, falando que a vida é só amor, né? Todas as coisas são belas e etc, etc. E ela não fala que essa parte, né, de, pô, a vida é bela. Sim, a vida é bela.
Mas antes dela se tornar bela, há um processo interno a ser trabalhado, há um processo interno a ser feito, há muita coisa a ser vista, né? E esse é um processo que pode variar de pessoa para pessoa, falando novamente, mas é algo que você vai passar algumas vezes em todo o período da sua vida. Por exemplo, eu passei a primeira vez, não sabia o que significava isso, não fazia ideia, só fui descobrir depois que passei por todo o processo. E quando eu comecei a ter esse processo de morte e renascimento por uma segunda vez, eu estava entendendo o que é que estava acontecendo. Então, eu já tinha uma referência do que já tinha acontecido e dessa vez eu já sabia, mais ou menos, né? Então, pude ter uma referência e isso deixou um pouco mais leve. Não quer dizer que eu não sofri dor, não quer dizer que eu não tive momentos de sofrimento, né? Ou uma ansiedade exacerbada, ou uma autocobrança porque eu já tinha passado por aquilo. Não, não significa nada disso, mas que eu já tinha uma referência, um ponto, né? Porque quando a gente passa por isso e não tem um ponto, tudo fica muito difícil. Então, se essa é a sua primeira vez que você está sentindo isso do fundo do seu coração, na sua alma, que você está passando, saiba que é por um motivo melhor. Porém, você precisa atravessar isso. Não tem outro jeito de se safar disso, senão atravessando. Então, eu até vou deixar aqui como uma sugestão para vocês. Para quem não sabe, também eu sou escritor, tenho dois livros publicados. E o segundo livro, que foi o mais recente que eu fiz, se chama O Caos das Emoções. É um livro arquetípico, com muitas simbologias que eu fiz, né? E que ele descreve exatamente como é passar pelo processo da noite escura da alma, né? O processo de densificação da matéria, né? Densificação até chegar o mais profundo do seu ser, o mais profundo do seu inconsciente, para que então você comece a enxergar o ponto de partida e retornar. Então, tudo aquilo que desce, em algum momento, ele precisa retornar ao seu local de origem, né? E quando eu digo isso, vai muito além até o ponto do que significa todo esse universo. Eu até posso explicar isso, que é o sistema de fractal. Talvez alguns de vocês já tenham escutado, talvez não. Enfim, vai ser um outro vídeo que eu vou fazer sobre isso. Então, acho que é isso que eu queria estar comentando para vocês. Falei muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando o link do livro para quem tiver interesse de ler ele. Vai ajudar muito a você reconhecer os padrões que você está passando, identificar esses padrões que às vezes a gente não tem essa consciência toda. E identificando o padrão, você tem uma maior facilidade para saber o que precisa ser organizado dentro de você. E é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário se você já passou por uma vez, acha que está passando pelo processo da noite escura da alma, ou já passou mais de uma vez, deixe seu comentário, eu vou estar lendo, vou estar respondendo todos vocês. E no mais é isso. Então, obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.